Abra a palavra de Deus em Lucas, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 25 até o 35. Para essa leitura, eu convido os irmãos a ficarem de pé. Ouça só o que diz a palavra. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito Santo, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, despede em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria: Mãe do menino, eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Amém? Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos por esta palavra, por esse ensinamento tão grandioso, Senhor, pelo testemunho de um homem que andou segundo o teu coração. Que tu venhas, ó Deus, nesta noite ministrar as nossas vidas, nos dar a revelação necessária, para que nós possamos também, cheios do Espírito Santo, estarmos na tua presença continuamente. Ó Espírito, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Amados, esse texto trata-se de alguém relativamente desconhecido. Se você olhar na palavra do Senhor, você não há de encontrar nenhum relato a respeito de Simeão. Você não há de encontrá-lo pregando o evangelho, vivendo a lei. Você não há de encontrá-lo junto com a sua família. Você não há de encontrar vestígios da existência de Simeão na palavra. No entanto, a palavra nos mostra, irmãos, que era um homem que tinha comunhão com o Todo-Poderoso, era um homem que amava o Senhor acima de todas as coisas, era um homem que deixava-se guiar pelo Espírito de Deus, que buscava a presença do Espírito de Deus, que andava com o Espírito Santo do Senhor. Eis aí o exemplo para cada um de nós. Mesmo que você seja totalmente desconhecido sobre a face da terra, que nenhum livro traga teu nome, ou que você nunca apareça num programa de televisão ou em coisa parecida, mesmo que você seja totalmente desconhecido, lembre-se, o Espírito de Deus te conhece. O Espírito de Deus quer andar com você, o Espírito de Deus quer usá-lo de uma forma grandiosa. E quando nós lemos esse texto, somos chamados a atenção para alguns aspectos. Primeiro, irmãos, é que esse homem era confiante nas promessas de Deus. Ele confiava nas promessas do Senhor e ele esperava o nascimento do Messias. Ele esperava os dias em que o Messias haveria de nascer e ser apresentado a Israel. E melhor, amados, o Espírito de Deus havia apresentado-se a ele, mostrado-se a ele e afirmado: olha, Simeão, você não há de morrer sem antes ver o Filho de Deus. Você não há de morrer sem antes contemplar o Messias, o Salvador dessa terra. Olha, irmãos, mesmo que a pessoa seja desconhecida, mas se ela tem comunhão com o Todo-Poderoso, isso que é importante, e nada mais importante do que isso. A fidelidade a Deus, ela aprofunda nossos laços com o Senhor, nossa comunhão com o Todo-Poderoso, o nosso relacionamento com o Senhor torna-se sólido, e isto que é importante. Uma comunhão sólida, um relacionamento sólido com o Todo-Poderoso. E é esta a verdade de Simeão. Esta é a verdade na vida desse homem quase desconhecido
quase desconhecido, mas extremamente conhecido pelo Senhor. Alguém que vivia em fé, vivia em obediência, alguém que tinha comunhão real com Deus. Irmãos, esta precisa ser a nossa meta de vida como servos do Senhor, como servos do Todo-Poderoso. O interessante ainda, amados, é que chegou o momento de Simeão conhecer o Senhor, conhecer Jesus Cristo. E a palavra diz que ele foi levado ao templo. Ele foi levado ao templo. Mas foi necessário esperar, aguardar o tempo de Deus. Nós temos que aprender a esperar o tempo de Deus em todas as situações da nossa vida. Nós temos que olhar para o Senhor, irmãos, e confiar que Jesus nos conhece. Nós temos que confiar que Jesus nos ama, que Jesus tem uma missão na nossa vida, que Ele tem propósitos na nossa existência e que nós não estamos soltos, apesar de sermos anônimos, mas nós estamos soltos sobre a face da terra. O Senhor tem uma missão para cada um de nós. Os dias de Simeão eram dias difíceis, dias complicados. Nós sabemos que Israel ansiava pelo Messias, Israel aguardava ansiosamente pelo Messias, haja vista que, como escravos, como dominados por Roma, pelo Império Romano, eles confiavam que Jesus seria um grande general que libertaria aquela nação do domínio romano. Mas eis que nasce Jesus na manjedoura, eis que nasce Jesus na simplicidade, eis que nasce Jesus no lugar extremamente simples, uma vida simples, uma família simples, mas com o poder salvador da humanidade. Oh, glórias! E é essa a verdade que nós precisamos para a nossa existência. Essa é a verdade do Senhor para as nossas almas. Irmãos, quando nós observamos a palavra do Senhor, a analisamos no mover do Espírito de Deus, nunca, jamais, a palavra voltará vazia. A palavra só volta vazia quando você não a consome, quando você não se alimenta dela, quando você não abre a palavra. Se você não abre a palavra, como o Espírito de Deus pode falar ao teu coração? Como o Espírito de Deus pode revelar-se a você? É certo que Simeão era um homem cheio do Espírito, por quê? Porque ele conhecia a palavra de Deus. Ele sabia a respeito das profecias messiânicas. Ele sabia que Jesus haveria de nascer e existia uma promessa sobre a sua vida. Mas, nos dias atuais, nós temos visto que muitos querem comunhão com o Espírito de Deus, mas não querem aprofundar-se no conhecimento do Senhor. É impossível. São vidas vazias de Cristo Jesus, vazias do Senhor. Amados, essa não é uma palavra de julgamento, é a própria Bíblia que fala que se você não a lê, se você não ouve o Espírito de Deus, vazio você é de Cristo Jesus. E esta é uma realidade da qual nós não podemos fugir, negando-a. Não, de forma alguma, porque é a revelação do Senhor para as nossas almas. A exemplo de Simeão, que haja em nós, irmãos, um desejo profundo de conhecer a Cristo, irmos ao encontro do Senhor. Amém? E Simeão, ele é um exemplo de esperança e fidelidade. Esse amado quase anônimo, apenas o seu nome aparece. Ele é um exemplo de esperança e fidelidade. Versículos 25 e 26, ainda com sua Bíblia aberta, versículos 25 e 26, ouça só. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Ele morava em Jerusalém, apenas isso. Homem este, justo e piedoso. Justo porque era fiel ao Senhor, piedoso porque obedecia os princípios de Deus, que esperava a consolação de Israel.
Ele esperava o nascimento do Messias. Israel seria consolado, as profecias se cumpririam. E o Espírito Santo estava com ele. E este é o maior testemunho dado pelo próprio Senhor. E o Espírito Santo estava com ele. Revelaram-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Amém, amados? Queridos, nesses 2 versículos é possível colher informações preciosas. Informações que nós temos que trazê-las para dentro do nosso coração. Nós temos que trazer essas informações, esses princípios, porque é um exemplo de Simeão para nós hoje. Essa palavra é válida para hoje. O exemplo, o testemunho desse homem precisa fazer parte da nossa vida. Você precisa ser amigo desse Simeão e aprender com ele como viver a verdade do Todo-Poderoso. Oh, glórias! A palavra diz, amados, que este homem, ele era justo e piedoso, ou seja, ele estava alinhado, ele estava em linha, ele não desviava-se do caminho do Senhor, ele não optava por desvios, não, ele tinha uma missão, a sua missão era fazer a vontade do Senhor. E nós, amados, mesmo que você não carregue sobre a tua vida, ela está aí, mas que você não a reconheça, mas algo você precisa fazer: viver em fidelidade ao Todo-Poderoso, alinhado com a vontade do Senhor. Você não pode abrir concessões na tua existência para nada daquilo que desagrada o Todo-Poderoso. Mas o Senhor te chamou para que você faça a vontade dEle a cada instante, a cada minuto da tua existência. E quando nós observamos, amados, a palavra, nós vemos que a esperança estava no coração de Simeão. Ele tinha convicção plena porque ele confiava no Senhor. Ele tinha sobre a sua vida uma promessa. O Espírito Santo havia prometido a ele, havia falado a ele que antes de chegar aos céus, nessa terra, ele veria o Messias. Ele teria contato com o Messias. Nós precisamos, amados, ansiar por ver o Messias. Nós precisamos, a exemplo de Simeão, desejar tocar no Messias, pegar o Messias em nossos braços. Oh, glórias! Nós precisamos viver a verdade do Senhor a cada instante, a cada minuto. É crermos no cumprimento da palavra do Senhor para os seus fiéis. Porque a palavra diz que aqueles que são fiéis tornam-se morada do Espírito de Deus. Oh, glórias! E o Espírito Santo nos afirma que seremos um com Cristo Jesus. Nós, de certa forma, estamos numa situação melhor do que Simeão. Simeão viu Jesus ainda como carne. Nós temos Jesus hoje conosco a cada instante, a cada minuto da nossa vida. Oh, glórias! E essa é uma verdade que você precisa valorizar na tua vida, valorizar e preparar-se para que de fato essa verdade seja real no teu dia a dia, irmãos. A exemplo de Simeão, que haja fidelidade no teu coração, que haja esperança, a esperança que não permite que você desvie, a esperança que não permita que você desanime, a esperança que te dá forças para seguir em frente, a esperança que te faz amar o Todo-Poderoso, a esperança que enche o teu coração da alegria e da paz de estarmos continuamente na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus. Algo Simeão experimentou que nós podemos experimentar hoje. Na verdade, o exemplo de Simeão é totalmente plausível a cada um de nós. Mas uma experiência é notória: a comunhão que ele tinha com o Espírito de Deus. Às vezes, amados, nós olhamos para um Simeão, esse homem quase anônimo. Olhamos para outros personagens da palavra de Deus que são quase anônimos. E achamos que eles estão em vantagem com relação a nós.
Ah, mas eles, aí está na palavra, eles, enfim, olha só. Irmãos, nós precisamos entender o seguinte: Simeão viveu um dia após o outro. Entenda isso. Simeão, ele viveu um dia após o outro. A palavra de Deus não fala quando foi que ele recebeu essa promessa, quando foi que o Espírito Santo se revelou a ele. Não fala. No entanto, era necessário que ele desenvolvesse uma vida de comunhão com o Senhor para que o Espírito de Deus se manifestasse a ele. Isso significa, irmãos, que antes mesmo da promessa, ele já estava vivendo em fidelidade ao Senhor. E eu quero afirmar para cada um de nós, cada um de vocês que estão aqui: se porventura não há fidelidade no teu coração para com o Senhor, é melhor mudar de rota. É melhor mudar a rota e voltar-se para o Todo-Poderoso, voltar-se para o Senhor. Irmãos, eis aqui a recomendação do Todo-Poderoso através de Simeão: que nós tenhamos em nosso coração a esperança em Cristo Jesus, que tenhamos no nosso dia a dia a fidelidade, mesmo que tudo mostre-se contrário, mesmo que tudo pareça que é perdido, seja fiel ao Senhor, seja fiel ao Senhor. Você é detentor de promessas de Deus, nunca te esqueças disso. A palavra diz que o Senhor nos prometeu a sua manifestação sobre a nossa vida, nos usar como servos, nos encher com o seu poder. Ele nos prometeu, por fim, a glória celeste. Oh, bênção! E esta é a verdade do Senhor para a nossa existência, como homens, como mulheres que desejam um dia estar na glória com o nosso Senhor e Salvador. Amém? Simeão, um exemplo de esperança e fidelidade. Ainda, Simeão estava na direção do Espírito, e o Espírito de Deus permitiu esse encontro com Jesus. Versículos 27 e 28. Ouça só. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Oh, glórias! Queridos, quando nós entendemos quem é o Espírito Santo de Deus, para que você entenda quem é o Espírito Santo de Deus, não são os pregadores da televisão, os pastores do YouTube, das redes sociais, os memes e os versículos isolados que publicam na tua linha do tempo. Não são essas coisas. Para que você entenda, compreenda quem de fato é o Senhor, necessário que haja um mergulho nas profundezas da palavra de Deus. Você precisa conhecer Deus. E a fonte de conhecimento que nós temos de Deus é a palavra. Só é possível de fato conhecer o Senhor na palavra. Não é ouvindo o pastor Elias, não é ouvindo o pastor, enfim, qualquer outro pastor por aí. Não é ouvindo um apóstolo, um bispo, um missionário, mas é mergulhando nas profundezas da palavra de Deus. Porque é na palavra que você ouve o próprio Espírito do Senhor revelar-se a você. É na palavra, é na Bíblia que você ouve da fonte limpa, cristalina, sem ruídos, a palavra do amado Jesus. Evidente, amados, que eu coloco-me como servo do Senhor para ajudá-los e também para aprofundar-me no conhecimento da palavra. Mas eu não sou o detentor da verdade do Senhor. A revelação de Deus, a realidade está na palavra. E quando nós mergulhamos na palavra, com certeza, irmãos, seremos dirigidos pelo Senhor a cada instante, a cada minuto.
E essa direção do Senhor sobre a vida daqueles que são cheios do Espírito leva-os a estarem congregados, a falarem, a testemunharem da sua fé, a cumprirem o ID, a observarem aquilo que o Espírito de Deus fala na palavra e a cumprirem a vontade do Espírito de Deus. É simples assim. E se não for desta forma, tem alguma interferência nesse canal, com certeza. Alguma interferência. Simeão era um homem que tinha comunhão íntima com o Espírito de Deus. Ele não sabia que Jesus havia nascido. Não era como hoje que nasce um bebê e as redes sociais estampam as fotos. Olha, nasceu o príncipe lá do país tal. É no Instagram, é no Facebook, são vídeos no YouTube, enfim, a televisão faz aquela cobertura. Nasceu o príncipe, oh, como o príncipe é belo, enfim, aquela coisa toda. Jesus nasceu numa manjedoura. Ninguém sabia quem era Jesus, excetuando os pastores que estavam no campo e aqueles magos que foram direcionados e estavam ali. Excetuando estes, poucos mais sabiam quem era Jesus. Olha só como são as coisas. Mas quando você tem comunhão verdadeira com o Espírito de Deus, Ele te leva ao encontro de Jesus. E nesse caso, amados, eis que, movido pelo Espírito Santo, oh glórias, um homem sensível à voz do Espírito, seja sensível à voz do Espírito Santo. Não seja, irmãos, duro. Não seja duro. Mas ouça a voz do Espírito Santo, seja sensível a ela. Se o Espírito diz que é necessário conhecermos o Senhor, leia, portanto, a palavra. Leia, coma a palavra. A Bíblia diz que Simeão, ele movido pelo Espírito Santo, um homem sensível, o Espírito de Deus o levou ao templo. Talvez o Espírito Santo apenas o impulsionou a chegar até o templo. E ao chegar naquele lugar, ele depara-se com a família. Maria, José e um bebê. Olha quem estava no templo. Provavelmente havia uma multidão dentro do templo. Os judeus eram fiéis e iam ao templo de fato. Bem provável que aquela reunião estava repleta de pessoas. Mas o Espírito Santo de Deus o fez encontrar com Cristo Jesus. Ao contrário desse Jesus com a auréola na cabeça, aquela coisa brilhante, enfim, não. Ele encontrou com um Jesus desconhecido. Uma família desconhecida, mas conhecida do Senhor. E o Senhor levou Simeão até o templo e ali, irmãos, ele reconheceu o Messias, ele viu a família, ele viu quem era Jesus, ele viu que a promessa do Senhor se cumpria na sua vida. Talvez você possa até questionar, mas Simeão não conhecia José e Maria? Será que não conhecia? Talvez sim, talvez não. Mas isso não o linkava com o Messias. Não o ligava, ou ligava aquela família ao Messias. Foi necessário que o Espírito Santo mostrasse para Simeão quem era Jesus. Oh, glórias! E diz a palavra, irmãos, que Simeão, maravilhado, tomou Cristo Jesus nos braços, louvou a Deus em gratidão, glorificou o Todo-Poderoso, oh, glórias! Exaltou o nome santo de Deus. Eis aí outro exemplo de Simeão para cada um de nós. Será que nós temos louvado a Jesus, adorado a Jesus, glorificado a Jesus? Será que a nossa vida diária pode ser considerada como um culto? Eu sei que quando nós entramos no templo, tudo é diferente. Você entra no templo, se tiver de boné, você tira o boné.
Você raramente entra com uma roupa que não seja composta, dificilmente, porque nós entendemos que o templo é a morada do Senhor. Não é assim? Mas eu quero ir além, irmãos. De fato, o Senhor mora no coração dos seus fiéis. Portanto, a tua vida diária precisa ser como um culto ao Senhor. Um templo no qual o Espírito de Deus possa morar, possa estar continuamente. Irmãos, nós precisamos viver essencialmente na direção do Espírito de Deus. Procure viver essencialmente na direção do Espírito de Deus. Amém? Simeão encontrou com Jesus. Simeão foi um homem que deixou-nos exemplos de esperança e fidelidade. Foi um homem que teve um encontro pessoal com Jesus. Ele teve a oportunidade de encontrar-se com Jesus, ainda criança. E por fim, irmãos, Simeão, ele experimentou a mensagem profética na sua profundidade. Ele viu o agir de Deus na sua profundidade. Versículos 29 até o 35, ouçam. Agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos. Luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino, eis que este menino será destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Amém? Queridos, inicialmente nós vemos um Simeão que reconheceu Deus. E Simeão que reconheceu o Filho do Senhor. Um Simeão movido pelo Espírito Santo de Deus. Um Simeão que tinha prazer em estar na presença do Eterno. E ali o seu coração derramou-se em louvor e adoração ao Criador. Diz a palavra que ele louvou, que ele adorou. Ele adorou ao Senhor pela salvação. Ele adorou ao Senhor por quem ele era. Oh, glórias! Nós precisamos, a exemplo de Simeão, carregarmos na nossa boca, na nossa vida, sempre louvores ao Criador. E louvores ao Senhor não é vivermos cantando por aí, mas adorando o Senhor onde quer que você esteja, andando em fidelidade. Eis uma forma de adoração. Falando com o Todo-Poderoso, outra forma, orando, oh glórias, e dentro do possível também louvando. Faça tudo para a honra e para a glória do Senhor. Assim, amados, nós vamos louvar continuamente a esse Deus tão maravilhoso, tão magnífico. Esse Deus que a palavra diz que Ele é a luz para todos, sejam gentios ou israelitas. E glórias a Deus por isso, irmãos, porque nós como gentios fomos alcançados pelo favor de Cristo. O favor salvífico de Cristo Jesus. Os judeus, infelizmente, muitos deles rejeitaram e rejeitam Cristo até os dias atuais. Mas o Senhor quer que sejamos testemunhas fiéis onde quer que estejamos. Que nós possamos, a exemplo de Simeão, testemunhar da nossa fé, da grandiosidade de Cristo Jesus. Oh, glórias! Ainda vemos que os pais, versículo 33, os pais ficaram admirados. Os pais de Jesus ficaram maravilhados com o testemunho de Simeão. Olha só, irmãos, para que nós possamos entender esta parte, versículo 33. E estava o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. É preciso compreender o seguinte: a palavra veio a Maria, veio a José, a palavra se cumpriu.
Maria engravidou, ficou grávida do Espírito Santo, eis que nasce Jesus, muitos problemas, muitas dificuldades, muitas perseguições. No entanto, Israel não reconhecia Jesus como Messias. Não reconhecia. Na verdade, Jesus veio a manifestar-se como Messias lá pelos 30 anos de idade. Mas veja, Jesus não era reconhecido. Vivia num profundo anonimato. Jesus era uma criança comum, nessa fase, creio que ainda muito infante, mas Jesus, ele teve uma vida de criança comum. Brincava com seus irmãos, enfim, tudo aquilo que é comum a uma criança. Tudo era muito comum. Portanto, não existia um motivo para que alguém chegasse até o casal e apontasse para o seu filho e profetizasse ou afirmasse as palavras que Simeão afirmou. Eis o porquê que os pais de Jesus ficaram admirados, porque eles entenderam que Simeão era uma espécie de testemunha viva da verdade de Cristo Jesus sobre as suas vidas. Eu sei, amados, que aquele primeiro casal provavelmente não tenha duvidado em momento algum de Cristo Jesus como Filho de Deus. Mas, se houvesse essa possibilidade, será que é? Ele não faz nada diferente? Olha aí, não faz, é uma criança normal. Se porventura surgisse esse tipo de interrogação no coração dos pais, eis que o Senhor envia Simeão. E Simeão fala: este é o Messias. Este é o Messias. Oh, glórias! Imagine o alento daquele casal, a paz daquele casal. Tudo soma, irmãos. Eu não sei se já aconteceu com você. Você encontra-se com o irmão e o irmão está ali para baixo, triste, abatido. E você testemunha alguma coisa de Deus para a vida dele. Ele levanta a cabeça. Ele fica firme. Ele alegra-se. Ele sabe que Deus faz tudo aquilo que foi afirmado. Essa pessoa tem conhecimento do Senhor. Mas quando alguém fala, o Espírito age. Provavelmente, campo das conjecturas, as palavras de Simeão foram palavras de alento, oh glórias, de força, de alimento, alimentou a fé daquele casal para seguir em frente. Glórias a Deus por isso. Seja sempre boca do Senhor. Deixe-se levar pelo Espírito Santo do Eterno, porque o Espírito quer usá-lo de uma forma magnífica, de uma forma extraordinária. Deixe-se usar pelo Espírito Santo. Ainda versículos 34 e 35. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que esse menino está destinado tanto para a ruína, como para o levantamento de muitos em Israel, para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Amém? Glórias a Deus por isso. Simeão, mais uma vez, ele afirma àqueles pais, aquele casal: Jesus é o Messias, é aquele que foi enviado para transformar vidas, aquele que veio, irmãos, para fazer uma grande obra, destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel. E de fato nós sabemos que muitos tropeçaram na pedra, mas muitos construíram a sua casa sobre a pedra. E esta é a verdade. E a pedra é Jesus, a pedra angular. Amém? E é esta a missão de Cristo Jesus. No versículo 35, Simeão diz para Maria: uma espada traspassará a tua própria alma. E não demorou muito tempo. Jesus pendurado numa cruz, Maria teve seu coração destroçado. Uma espada traspassou o coração
de Maria, porque ela viu o sofrimento do justo, ela viu o sofrimento do Messias. É a palavra de Simeão que se cumpria na vida daquela mulher e, provavelmente, naqueles momentos cruciais de extremo sofrimento, ela lembrou-se de Simeão, das palavras de Simeão, e louvou e glorificou o nome santo do nosso Senhor e Salvador. Eis porque, irmãos, necessário é que sejamos boca do Senhor. Nunca cesses de falar da palavra de Deus para alguém. Amém? Quando alguém chegar até você, hoje eu estou para baixo, hoje eu quero morrer, hoje eu quero morrer, porque eu nasci, porque eu sou assim, aquela coisa toda. É o Senhor te dando uma oportunidade. É o Senhor dando-lhe uma oportunidade para que a tua boca seja a boca do Espírito Santo de Deus. Amém? Não peque contra o Senhor dizendo, mas porque a vida é assim mesmo, nós nascemos para sofrer, é isso, aquilo, outro, fica bom, só vai ficar bom, só vai ficar bom. Não, fale de Cristo Jesus, fale da promessa do Senhor, fale como Simeão falou. Seja boca do Espírito de Deus sobre a vida daqueles que precisam ouvir o Espírito Santo do Senhor. Amém, amados? Que nós possamos, queridos, viver com o coração cheio de esperança, crendo nas promessas de Deus para as nossas almas. Mesmo que, a exemplo de Simeão, seja necessário esperar muito tempo, mas a palavra de Deus sempre se cumpre na vida da gente. Ainda, seja sensível ao Espírito Santo de Deus. É essencial discernir a voz do Espírito e experimente agir segundo Deus no mover do Espírito Santo. Ainda, queridos, Cristo é a luz, Ele é a salvação para todos. Nunca perca isso de vista. Só em Jesus há salvação. Só Jesus é a luz. Oh, glórias! E nós louvamos a Deus pela vida do Simeão, porque a vida do Simeão é um exemplo para o povo fiel, para aqueles que amam a Cristo Jesus, que querem ser movidos no Espírito Santo do Eterno. Oh, glórias! Vamos orar. Amado Jesus, muito obrigado, Pai, porque na Tua palavra encontramos testemunhos fortes de homens que experimentaram uma comunhão verdadeira contigo, que foram dirigidos, guiados pelo Teu Espírito, e que nos ensinam, Senhor, que é totalmente possível vivermos as mesmas experiências, porque Tu és o Deus vivo, Tu és o Deus real, Tu és o Deus verdadeiro. Oh Espírito Santo, fala ao meu coração, fala ao coração dos nossos amados, ensina-nos, Pai, para que estejamos continuamente alinhados contigo e fazendo a Tua vontade hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus nos abençoe. Oh, glórias! Mensagem 1358.